Bem-vindo a mais um episódio do podcast Assunto do Trabalhador. Hoje aqui na nossa bancada, recebendo mais uma vez aqui Dr. Sandro Lunardi, meu co-host aqui, Dr. João. Hoje nós vamos falar sobre o tema a OIT, Organização Internacional do Trabalho, e a vida do trabalhador. Entenda o impacto no seu emprego hoje. Vamos entender a Organização Internacional do Trabalho, como que ela influencia diretamente nos nossos direitos e no dia das relações no trabalho, no dia a dia do trabalhador. Obrigado, Dr. Sandro, pela presença. Dr. João Walski, correto, né? Correto. E pode fazer a tua apresentação e se apresentar para o pessoal de casa aí que nos está assistindo. Então, maravilha. Então, boa tarde a todas e todos que nos assistem. Agradecer imensamente ao Ronilson, meu grande amigo, pelo convite para estar aqui hoje, e também ao meu eterno professor, amigo, parceiro de longa data, Sandro Lunardi. E, enfim, me apresentando muito rapidamente, meu nome é João Guilherme Walski de Almeida, eu sou advogado especializado em Direito Sindical, Direito Coletivo do Trabalho há mais de 10 anos, sou mestre em Direito pela UFPR e tenho atuado aí desde então, desde a minha graduação, no trabalho das entidades sindicais, seja direito público, direito privado, né, dos servidores e também dos trabalhadores, enfim, seletistas e, enfim, de diversas categorias, coisa que eu aprendi bastante aí com o Dr. Sandro aí, com quem eu tive a honra também de ser estagiário, depois advogar junto, e, enfim, estamos aqui. Ok, você está escutando ao podcast Assunto do Trabalhador, que é uma interação, uma organização da Vincença Advocacia com o apoio do Instituto Désio Passos, aqui que o nosso nobre Dr. Sandro faz parte. Então, Dr. Sandro, imensamente recebemos novamente aqui na bancada do podcast Assunto do Trabalhador, que é, para quem não conhece o Dr. Sandro Lunardi Nicoladelli, mestre e doutor em Direito, professor de Direito do Trabalho da Universidade Federal do Paraná, consultor jurídico em entidades sindicais, especialista em normas internacionais de trabalho, e hoje traz também a novidade, né, Dr. Sandro, aqui na nossa bancada, que é o primeiro brasileiro a compor o Comitê de Liberdade Sindical da OIT. Dr. Sandro, imensamente, mais uma vez, obrigado. Prazer ter aqui novamente. E queria a sua apresentação, as suas primeiras palavras aqui no nosso podcast. Querido Ronilson, muito obrigado pelo convite generoso de estar aqui nesse programa novamente para conversarmos sobre o mundo do trabalho. Novamente aqui também com nosso querido João Walski, meu querido colega de longa caminhada, é bem verdade. Você já me apresentou, não creio que seja necessário agregar mais nada, Ronilson, mas dizer que para mim é sempre muito importante e relevante, em razão desta função que ocupo na Organização Internacional do Trabalho, de devolver para a sociedade brasileira um pouco dessa responsabilidade que ela me encarregou de representar o Brasil perante esse organismo internacional. Então, para mim, além de ser uma honra e uma alegria, é uma obrigação moral participar de todos os debates e participações públicas que me viabilizem a oportunidade de contar um pouco o que é a OIT, o que ela pode influenciar na vida de países, empresas e dos trabalhadores, e contar um pouco também da minha trajetória nesse curto período de trajetória no Comitê de Liberdade Sindical da OIT. Muito obrigado pela oportunidade. Legal. Sandro, para a gente começar o nosso bate-papo de hoje, eu acho que seria legal se você pudesse explicar um pouquinho para a gente o que é a OIT, como ela surgiu e qual que é a importância dela hoje no direito internacional, suas impressões a respeito disso. Então, João, a OIT nasce, na verdade, como uma iniciativa dos trabalhadores, né? Muito inspirado naquilo que Karl Marx dizia, trabalhadores do mundo univos, né? Esses trabalhadores, no século XIX, buscam uma articulação a partir do movimento sindical europeu e do movimento sindical dos Estados Unidos e tentam concretizar uma grande união operária internacional. Mas eles se deram conta de que era necessário
para que qualquer iniciativa dessa pudesse ter efetividade nos países, que, primeiro, os empregadores também se comprometessem com essas deliberações. Segundo, que os estados, os países também estivessem presentes, porque são eles os responsáveis pela elaboração e implementação das legislações, né? Por isso, a ideia da OIT é uma ideia que nasce já com um DNA muito diferenciado dos demais organismos do sistema ONU. Se você pensar a OMC ou a OMS, Organização Mundial do Comércio, ou Organização Mundial de Saúde, ambas são instituições nas quais você só tem a representação governamental. No caso da OIT, por conta dessa iniciativa ser dialogada e com a participação dos atores sociais, na OIT há uma participação tripartite, por assim dizer, com representação de governos, de trabalhadores e de empregadores. Então ela tem uma característica muito singular, que é toda a sua governança global e os cargos de administração são compartilhados entre governos e sociedade civil. Além disso, a OIT nasce em 1919, com o Tratado de Versalhes, que deu conta de terminar a Primeira Guerra Mundial. E um dos tópicos desse tratado era a criação da OIT. E por que a criação da OIT logo em seguida a uma guerra mundial? Porque, naturalmente, os países se deram conta da indispensável e necessária reconstrução por conta da destruição promovida pelo conflito bélico. Então era necessário estabelecer alguma organização supranacional, ou seja, acima dos países, que desse conta de organizar a mão de obra e o fluxo dessa mão de obra, particularmente do continente europeu, que foi o objeto dessa Primeira Guerra Mundial. Portanto, a OIT nasce em 1919, antes do nascimento da ONU, que vai se dar lá só em 1945, 46, e no qual a OIT passa a integrar a ONU como uma agência especializada, né? Ela se integra à ONU como uma agência especializada no trabalho. Eu sempre brinco dizendo o seguinte, quando meu sobrinho perguntou, tio, aonde você vai trabalhar? Eu falei, eu vou trabalhar no Ministério do Trabalho do Mundo, né? É isso. A OIT é o Ministério do Trabalho do Mundo, como a OMS é o Ministério da Saúde do Mundo, né? Então tem essa dinâmica e essa característica de ser uma organização internacional. São 190 países que participam da OIT, né? São mais de 190 convenções também, são 189 países, 190 convenções, tratando dos mais diversos temas. Então a OIT tem essa vivacidade, né? E ela tem as reuniões uma vez por ano, em junho, para discutir uma pauta que é uma pauta global que o João até teve nesse ano de 2025, né? Uma experiência muito rica, muito importante. Então a OIT contribui para a elaboração de direitos sociais, de direitos trabalhistas em todas as áreas. Eu acho que depois a gente vai discutir um pouco disso com calma. Excelente, doutor Sandro. Lembre-se, você está ouvindo o Assunto do Trabalhador, nosso podcast da Vicência Advocacia com apoio do Instituto Edésio Passos. Hoje com o tema OIT e a vida do trabalhador. Doutor Sandro, muitos têm falado, nós gostaríamos aqui de esclarecimentos um pouquinho no sentido de quais conquistas concretas a OIT trouxe para os trabalhadores ao longo do tempo. Alguns exemplos o doutor puder nos repassar. Veja, Ronilson, a OIT tem mais de 100 anos, né? Então, ela produziu, ao longo desses 100 anos, 190 convenções. A legislação do trabalho de diversos países se inspira nas normas internacionais do trabalho. Portanto, a própria CLT aqui do Brasil, em grande medida, foi inspirada pelas normas da OIT. Então, só para dar alguns exemplos, né? Limitação da jornada de trabalho, trabalho insalubre, condições de trabalho, meio ambiente, impedimento de trabalho de crianças e adolescentes, a superação de quaisquer formas de exploração do trabalho escravo, superação de quaisquer formas de discriminação em matéria de emprego e ocupação. Todos esses aspectos, dentre outros, né, são legislações internacionais produzidas pela OIT que impactaram a formação e a formatação das legislações internacionais. Então, não é possível afirmar que a OIT influenciou isso em determinado país. Não, ela influencia
indiretamente, porque uma convenção da OIT, quando é ratificada, o que é uma convenção da OIT? É um tratado internacional que obriga o país do ponto de vista internacional. Então, na medida em que o Brasil ratifica uma convenção para, por exemplo, a abolição do trabalho escravo, ele se compromete internacionalmente a produzir políticas dentro do país para que o seu país, o seu mercado de trabalho, não seja contaminado por essas formas precárias ou indignas de exploração do trabalho humano. Então, nesse sentido, a OIT cumpre um papel de inspirar os países e os governos a adotarem legislações sociais, mas, para além disso, o país que adota uma convenção internacional se compromete no plano internacional de prestar contas quanto ao cumprimento dessas normas. Por isso, é fundamental que os países ratifiquem as convenções propostas pela OIT. Então, se você for observar um ranking mundial, tem países que ratificam mais, outros que ratificam menos. Depende um pouco também da cultura jurídica, de sistemas internacionais de internalização dessas normas, mas, enfim, são questões técnicas. Mas o que é fundamental é que os países, quanto maior e melhor o seu grau de desenvolvimento econômico e social, há geralmente um correspondente número de ratificações superiores, né? Existem algumas contradições, mas, via de regra, os países que têm uma democracia, um Estado social bem estruturado, têm um alto índice de ratificação. E, repetindo, ratificando a Convenção Internacional, você influencia a produção da norma interna. A produção da norma interna é que impacta a vida dos trabalhadores, trazendo condições dignas, preservando direitos e compatibilizando o desenvolvimento econômico com contrapartidas sociais. Impacta também, né, Sandro, na própria aplicação da norma, né? Ou seja, a interpretação dos tribunais do trabalho, do próprio TST ou do STF, de como a norma, eventualmente até anterior à convenção ou à ratificação da convenção, é aplicada no Brasil, né? E acho que um modelo, um exemplo bastante importante disso é a própria questão da liberdade sindical, né? Que no Brasil teve um impacto muito importante das convenções da OIT que versam sobre isso, 87, 98 principalmente, né? Enfim. É isso mesmo, doutor João. Doutor Sandro, para o trabalhador, aquele que está nos escutando, que é o objetivo principal aqui do nosso podcast, como é que se aplica aqui no Brasil essas normas? Elas precisam ser ratificadas? Nem todas as normas da OIT são ratificadas pelo Brasil, né? Infelizmente. Veja, todo o ordenamento jurídico nacional tem uma Constituição que trata do tema de direitos sociais e direitos trabalhistas, de uma legislação ordinária, que no nosso caso é a CLT, não é? As convenções internacionais, elas produzem, na medida em que são ratificadas, o que é uma ratificação, né? Para você que está em casa. Ratificação eu concordo em aplicar essa norma dentro do meu país. Em palavras muito sintéticas e simplificadas, é isso. Quando eu faço aderência a um tratado internacional, eu topo cumprir essas regras internacionais. Mas alguém poderia nos perguntar, não, mas já não tem uma norma interna? Sim, mas as normas internacionais, se já tem uma norma interna que seja mais favorável, a ela se soma. Então você reforça a proteção de direitos sociais. Se essa convenção internacional traz um tema novo, por exemplo, a Convenção 190 da OIT trata de políticas anti-assédio. O Brasil tem algumas normas, a Lei 90.29/95, que trata de políticas de igualdade, de não discriminação, mas na medida em que você ratifica, internaliza a Convenção 190, você propõe para as empresas algo que seja muito concreto. Eu não duvido que a Convenção 190 também tenha influenciado a criação da norma regulamentadora número 1, que trata também de políticas anti-assédio, né, a identificação dos riscos psicossociais, que tem como medida última a proteção contra um chefe assediador ou um meio ambiente que seja inseguro ou que não seja saudável do ponto de vista da convivência entre as pessoas. Por isso, Ronilson, a implementação de uma convenção traz uma modificação no país, na sua legislação, nas políticas públicas, e é por isso que é fundamental. Algumas convenções o Brasil ainda não ratificou, ou demora eventualmente ratificar,
por conta de dificuldades políticas no parlamento mesmo, ou por, eventualmente, incompatibilidade com o próprio a normatividade interna. A exemplo da Convenção 87 da OIT, que trata de liberdade sindical, ela é incompatível a sua internalização porque contraria a disposição do artigo 8º da Constituição Federal. Então, neste caso, não é possível. Mas, em outros casos, é possível a compatibilização entre a norma internacional e as diretrizes internas. Eu acho que você que está nos ouvindo deve cobrar o seu sindicato ou o seu parlamentar lá em Brasília para que a gente ratifique a Convenção 190, que é uma convenção muito importante, que é uma convenção que trata de uma política anti-assédio dentro das empresas, com superação de quaisquer formas de discriminação, e ela é uma ferramenta importante para as empresas, para fazer a gestão de recursos humanos, e para os trabalhadores que podem ter um ambiente saudável para o seu trabalho no dia a dia. Legal. Sandro, já indo um pouquinho mais para dentro em relação à vida prática dos trabalhadores, né? Como é que o trabalhador comum, trabalhador comum não, né? Todos somos especiais, mas como que os seres humanos aqui do Brasil que trabalham, empregados, seletistas, acabam se beneficiando das normas internacionais de trabalho? Veja, João, a adoção da convenção pelo país requer, primeiro, uma vontade política do Poder Executivo e, no caso brasileiro, a ratificação dessa vontade política pelo Poder Legislativo. Na medida em que uma norma internacional que trate de um tema que ainda não esteja legislado, a Convenção Internacional acaba sendo ponto de partida para auxiliar no debate interno, não só para a internalização da Convenção, mas também por medidas de políticas públicas do ponto de vista interno. Então, esse exemplo que eu dei da própria Convenção 190. Na medida em que eu introduzo o debate desta convenção, eu induzo ao Ministério do Trabalho e Emprego produzir a norma regulamentadora número 1. Eu promovo debates com as empresas que tenham responsabilidade social para que adotem uma agenda de igualdade racial, sem discriminação de gênero, ou seja, mulheres não sejam discriminadas no local de trabalho, homens pretos ou mulheres pretas não sejam discriminadas por sua cor para a ascensão interna ou para a busca de atividades mais relevantes. Então, o Brasil ainda possui diversos déficits, né, do ponto de vista da implementação de políticas públicas na área de trabalho, emprego e renda. E a introdução, a inoculação dessas normas internacionais no Brasil propicia esse debate, e isso tem um resultado concreto no dia a dia na vida de empresas e de trabalhadores, que são empresas que são instigadas a tomar novas medidas e modernizarem suas relações de trabalho, e aos trabalhadores que, em última análise, são os maiores beneficiários, e a norma internacional do trabalho tem como destinatário final a proteção do trabalhador, do mercado de trabalho e das condições de desempenho das atividades em determinado país. Legal. Excelente, doutor Sandro. Falando um pouquinho aqui do meio sindical, como que os sindicatos se relacionam com as normas internacionais do trabalho, com a OIT? Boa pergunta, Ronilson. Veja, o movimento sindical mundial, ele é o artífice na criação da Organização Internacional do Trabalho, né? E em sendo um dos arquitetos dessa instituição internacional, é bem verdade também que era necessário uma legislação de sustento, apoio e promoção à liberdade sindical, né? Não há país que tenha uma democracia sólida e com instituições vigentes nas quais o movimento sindical não tenha uma atuação muito poderosa, consistente, no sentido de influenciar políticas públicas, no sentido de proteger os trabalhadores e bem representar os seus interesses, de maneira mais geral na sociedade e de maneira específica na representação direta das categorias profissionais. Então, a OIT sempre teve um olhar muito diferenciado para as entidades sindicais e buscou, de maneira muito eficaz, promover a otimização dos direitos sindicais, que, em verdade, trata-se de proteger as liberdades públicas.
porque o exercício da liberdade sindical nada mais é do que o direito de expressão, associação e reunião. Todos esses 3 direitos, no caso brasileiro, previstos como direitos fundamentais no artigo 5º. E a OIT também tem uma declaração muito consistente, lá em 1970, na qual ele diz que expressamente as liberdades civis, o exercício das liberdades civis são fundamentais para o exercício das liberdades sindicais. Então, como qualquer associação, os sindicatos também devem ter livre funcionamento, devem ter garantido pelo Estado seu livre funcionamento. E esse livre funcionamento significa o direito a ter direitos, né? Na medida em que os sindicatos são criados, eles cumprem esse papel fundamental de criar identidades, de criar uma pauta de reivindicações, de criar uma ambiência para a construção de um diálogo social com os empregadores. E a OIT, muito consciente disso, criou inúmeras normas, inicialmente destinadas a proteger os trabalhadores no campo, no meio rural, mas que rapidamente são universalizados pela Convenção 87 da OIT, que garante o direito de livre organização sindical, que veio logo em seguida ratificada pela Convenção 98 da OIT, que cuida de proteger a negociação coletiva e promover a liberdade sindical dos atores sindicais, ou seja, proteger diretamente os líderes sindicais. Isso vem mais especificamente com uma outra convenção, que é a Convenção 135 da OIT, que cuida daí da proteção específica dos dirigentes sindicais, protege não só dirigentes sindicais eleitos, como todo e qualquer aquele que se envolva em alguma atividade sindical. Então, esse arco de proteção às liberdades sindicais tem uma ampliação a partir da Convenção 135, e as convenções 151 e 154 que cuidam do direito de negociação coletiva. A 151, o direito de negociação coletiva de servidores públicos, e a Convenção 154, que também protege o direito de negociação coletiva dos trabalhadores na esfera privada. Então, a OIT produz um conjunto de regras e um conjunto de interpretações sobre essas regras que estão condensadas em diversos documentos e estudos, nos quais eles dizem, olha, o exercício das liberdades sindicais é fundamental, só há liberdade econômica com direitos sociais reconhecidos e qualquer sociedade que se diz democrática deve ter os sindicatos funcionando sem que haja uma interferência do Estado limitando ou diminuindo a atuação sindical. Então, em síntese, a OIT preconiza a liberdade sindical como um aspecto fundamental para a construção de direitos sociais, para a defesa da cidadania, a defesa do Estado Democrático de Direito e a consolidação daquilo tudo que se pretende de que seja uma sociedade que respeita as liberdades individuais, mas que estão garantidas nas liberdades coletivas previstas pela livre ou pela otimização dos direitos sindicais numa sociedade que queira ser democrática e soberana. E é legal pensar também, né, Sandro, que isso é uma experiência própria, né? Fiquei 2 semanas agora em Genebra, na ocorrência da conferência da OIT desse ano, e é muito interessante pensar de fato nas pessoas que compõem ali a delegação dos trabalhadores, né? Então, quando a gente fala que os sindicatos participam, eles efetivamente participam com suas pessoas reais, né? Então, dirigentes sindicais que a gente conhece, que atuam aqui no Brasil em categorias diversas, como bancários, como construção civil, como o sindicato de empregadas domésticas, por exemplo, estão lá representadas. Isso acontece em larga escala com todos os países, né, signatários que participam das conferências. Então, é legal pensar nesse elemento de carne e osso, né? A gente tem o nosso querido presidente Denilson Pestana, por exemplo, que estava lá como representante dos trabalhadores da construção civil, participando ativamente, dirigente aqui do estado do Paraná, muito importante. Então, existe um elemento de fato de vida real muito forte que é levado e que, na minha perspectiva, é muito do que garante essa legitimidade das normas internacionais, né? A força que elas têm, a força cogente que elas têm perante, né, o nosso ordenamento jurídico e perante a nossa sociedade. Então, de fato, é um aspecto bem legal de pontuar, que talvez fique um pouco despercebido pelas pessoas que apenas leem a norma, né? Isso é bem importante que você relata, João, porque
participar de uma conferência que ocorre sempre no mês de junho, lá em Genebra, na Suíça, né? E ela ocorre há muitas décadas, né? Desde que a OIT foi transferida para Genebra, esse espaço de governança mundial, que é um grande parlamento mundial do trabalho, né? E você tem as delegações da Ásia, da África, da América, da Europa, todos os continentes lá representados a partir dos países que têm a sua filiação à OIT, debatendo de igual para igual, né? Então você não tem um país que discuta ou tenha uma influência maior do que o outro. Todos discutem em pé de igualdade, né? É claro que os países mais desenvolvidos acabam concentrando os debates, mas na confluência das negociações e nos processos deliberativos, todos os países têm igualdade de condições e debatem nesse contexto. Por isso, o relato e o registro de trabalhadores do Brasil participando dessas atividades internacionais é algo muito enriquecedor, muito bacana e que confere uma legitimidade ainda maior para essa norma, porque contou com a participação do governo, que sempre estará presente, mas sempre terá uma representação patronal e dos trabalhadores nesse processo deliberativo, tanto no debate, na construção, na elaboração, como na votação, né, propriamente dita, para que essa decisão tenha efetividade dentro dos países a partir dessas decisões no plano internacional. E é legal contar também, desculpe, Ronilson, rapidamente, 2 pontos que eu acho que, para mim, foi algo muito surpreendente quando eu estive lá, e que talvez seja legal contar para o pessoal que nos assiste em casa, como funciona um pouquinho também dessa construção dos textos, né? Porque os textos, eles são literalmente construídos palavra a palavra. Então, os trabalhadores, os empregadores e os governos, eles discutem a oficina, né? Ou seja, a OIT, o corpo técnico da OIT propõe um texto base, mas palavra a palavra é discutida na OIT. As vírgulas são discutidas. Então, acontece do representante dos trabalhadores ou do representante dos empregadores levantarem a mão para falar: não, eu não concordo com essa vírgula, eu não concordo com essa palavra, então, com esse, prefiro que conste de uma forma diferente. Então, é algo de fato muito dinâmico e muito rico, né? Eu acho que esse é um ponto bem interessante de pontuar. E também, em relação à participação dos trabalhadores, como ela é muito legítima e muito rica, da mesma forma dos empregadores, o que a gente vê também é uma presença muito forte de grandes empregadores, né? Então você vê assim os advogados de empresas enormes como a Uber, como, enfim, grandes multinacionais lá pressionando, participando, sentando na bancada junto com os representantes dos empregadores. Então, ela é algo de fato muito acessível para o nosso imaginário, né? Pensar que, de fato, as empresas que nós temos acesso aqui, as grandes empresas, né, que nós temos acesso aqui no Brasil, assim como os sindicatos de trabalhadores mais representativos, eles estão, de fato, na OIT construindo essas regras. Excelente, doutor João. Você está escutando hoje o podcast referente ao tema OIT e a vida do trabalhador com o doutor Sandro Lunardi. De suma importância, João, eu ia realmente te perguntar como é que tinha sido essa tua experiência lá nesta convenção e aproveitando aqui também, Sandro, que a OIT tem debatido bastante sobre o futuro do trabalho, né? Especialmente com a chegada da inteligência artificial e do trabalho remoto. E, claro, grandes corporações, como o Dr. João comentou, estão presentes no debate, né? Quais os principais desafios, Dr. Sandro, que tu imagina que a OIT tem que enfrentar? Veja, Ronilson, em 2019, a OIT produziu, no ano do seu centenário, em 2019, a OIT completou 100 anos e ela produziu um documento que discutia, fazia um balanço, né, do mundo do trabalho, mas tentava projetar as condições do que seria esse futuro do trabalho. É um documento que ficou bem famoso. Entretanto, em 2020 entra a pandemia, né, e que altera absurdamente todo e qualquer prognóstico sobre o futuro do trabalho. Nós temos uma implementação mais profunda e radical
das tecnologias e das plataformas no nosso dia a dia, né? O trabalho remoto se consolida como uma necessidade de utilidade pública, né? De saúde pública, porque as pessoas passaram a trabalhar confinadas em casa. E você tem, talvez os historiadores com maior distanciamento possam fazer uma descrição um pouco mais detalhada, mas você tem profundas alterações na forma de organizar a produção e da prestação de serviços no contexto da pandemia, né? Então, o trabalho remoto, o uso das ferramentas, isso altera absurdamente a forma de organização do trabalho, e você tem nos anos de 20 e 21 um ganho de produtividade altíssimo, né? Você tem uma extração muito maior, quantitativa e qualitativa na prestação de serviços, porque você tem as pessoas trabalhando em casa, sem o tempo de deslocamento, sem o desgaste desse deslocamento, com reuniões absolutamente programadas, mais objetivas, ou seja, você tem um sequenciamento de atividades que tornou o trabalho muito mais produtivo, com um ganho de produtividade ainda maior. Mas você tem as mazelas desse trabalho, que foi a péssima distribuição dos encargos domésticos entre homens e mulheres, é um problema grave, sério, sistêmico, né? Você tem um extrapolamento da jornada e uma mistura do espaço de trabalho e não trabalho, né? Então, a gente viu isso muito na pandemia, né? Às vezes o pai ali trabalhando, ou a mãe, uma criança que atravessa, puxa, um animal que entra na tela, né? Um gato, um cachorro. Então você tem essa zona cinzenta entre espaço de trabalho e não trabalho, seja tanto na apreciação do tempo de trabalho e não trabalho, seja como também no local físico, né? A mesa que você usa para reunião é a mesma mesa que você faz a refeição. O espaço do teu quarto, onde você destacou para o escritório, é o local onde seu filho vai dormir. Então você cria uma transferência de atividades, de riscos, porque se o acidente ocorre na casa, é muito mais difícil comprovar se esse acidente era pelo trabalho ou não pelo trabalho. E você cria a transferência de custos para o empregado, né? O custo da água, do banheiro, da alimentação. Então você teve um período absolutamente disruptivo no que diz respeito ao trabalho remoto. E ao longo desses últimos 5 anos você tem um aprofundamento da inteligência artificial como uma ferramenta que otimiza ainda mais a produtividade daqueles que dela se utilizam. Então a OIT, diante desse cenário, vem, especialmente neste ano, né, João, propôs o debate sobre a questão do trabalho plataformizado, como regulamentar o trabalho plataformizado, que também foi algo que se aprofundou muito no contexto da pandemia, né? O uso dos aplicativos para o transporte nas cidades ou para o transporte dos alimentos, né? Não preciso dizer o nome das empresas, todo mundo sabe, né? Para transporte das pessoas dentro das cidades, nos grandes centros urbanos, ou para o transporte para consumo dos alimentos que você pede perante terceiros. Você tem uma gama de trabalhadores no Brasil. Eu vi o dado, parece que é 1.600.000 trabalhadores que estão vinculados a essa forma de trabalho sem qualquer proteção social, né? Então a OIT propôs para a comunidade planetária, né, comunidade do planeta Terra, discutir os direitos dos trabalhadores que executam suas tarefas mediados por plataformas digitais. Então, no caso brasileiro, nós temos um vazio de regulamentação, temos essas empresas explorando as pessoas, ganhando muito dinheiro, sem qualquer contrapartida social, sem pagamento de impostos, tributos e contribuições sociais para garantir a seguridade social desses trabalhadores. Então, a OIT, se preocupando, tendo isso em mente e preocupada com isso, estabeleceu um grupo de estudos que iniciou suas atividades no ano passado e que culminou com a oferta desse documento, que é a base para o debate sobre trabalho plataformizado. Também sobre trabalho remoto e inteligência artificial, são inúmeros os estudos que dão conta
de compreender esse fenômeno tecnológico que impacta duramente as relações de trabalho, seja para precarizar ainda mais ou de ferramentas que aumentam absurdamente a produtividade. Isso é ruim? Isso é bom? Bom, isso é bom se trouxer espaço de não trabalho para os seres humanos, né? Que as pessoas possam ter mais tempo livre para usufruir da vida. O que a gente tem observado é que essas ferramentas têm trazido mais concentração de renda, que esse é o saldo que ficou da pandemia, e o uso das tecnologias tem sido mais para abolir o trabalho vivo, né, esse conceito, ou abolir o trabalho executado por seres humanos, para que a máquina e a tecnologia execute cada vez mais as atividades em substituição aos trabalhadores. Então, a sociedade planetária, o mundo, precisa discutir formas de proteção do trabalho humano com a apropriação desse ganho de produtividade por todas as sociedades. Por isso, a OIT tem se preocupado de forma muito consistente no sentido de buscar uma regulamentação do trabalho por aplicativos, que é uma das formas, né, de trabalho com uso de ferramentas tecnológicas, e cada vez mais aprimorar esses debates via estudos ou normas internacionais para que inspirem os países a debater e aprofundar essas questões no plano nacional. E é um grande cabo de guerra, né, Sandro? Porque hoje o mundo, não só o Brasil, o mundo inteiro está polarizado, né? E não sei se você concorda com essa análise, mas você observa que os países que têm hoje governos um pouco mais progressistas tentam tensionar a OIT para que ela tenha textos mais protetivos aos trabalhadores, né? Enquanto países mais neoliberais ou até mais conservadores tendem a permitir uma lógica de mais que o mercado de fato regulamente isso de uma forma mais livre. Você concorda com isso? Como que você vê essa abordagem? Não, e isso acaba se expressando, João, nos textos da OIT. Quando você sente que o texto tem uma roupagem mais genérica, diplomática, sem ser muito incisivo, consistente e objetivo no seu trabalho, você sente que a maré está mais de uma influência de governos conservadores ou neoliberais. E isso vem sendo cada vez mais frequente nas manifestações da OIT. Se você pega os documentos das décadas de 60, 70, você vê que documentos mais claros, objetivos e protetivos. Então essa dança também, no sentido da desproteção ou de uma proteção mitigada, é sempre algo muito frequente dentro dos documentos da OIT. E você que presenciou o debate em junho desse ano, você pode ver claramente, né? A tentativa e o debate interno dos documentos da OIT, pelo lado de alguns governos e dos trabalhadores, é de dar uma característica mais minuciosa, estabelecendo contrapartidas e obrigações por parte dos países dos países, dos governos e dos empregadores, sendo que os empregadores sempre tentam relegar ao mercado, esse ente etéreo e subjetivo, né, que ele dará conta de resolver todas essas obrigações. Então, a construção dos textos e documentos da OIT passa por esse crivo do contraditório e de construção de textos que deem conta, vejam vocês, de abrigar inúmeras experiências distintas, né? Pensem vocês, aqui vou dar alguns exemplos, da China ao Chile, né? Das Filipinas à Itália, do Brasil, e veja, se a gente comparar aqui o Brasil e o Paraguai, olha que realidades absolutamente distintas, claro, né? Então, a norma da OIT tem essa pretensão de ser universal e genérica para dar conta de todas as realidades, levando em consideração essas assimetrias de desenvolvimento social, econômico. Então, é muito complexo e difícil a construção de uma norma, e uma norma que tenha alguma efetividade e que tenha um objeto bem definido. Então, esse é o grande desafio no tempo presente. E também, né, Sandro, uma experiência própria também do que eu assisti esse ano acontecer. Esse ano o principal debate aconteceu em torno do trabalho em plataformas digitais. E você me corrija se eu estiver errado, mas via de regra, o texto, a aprovação de se será ou não uma convenção sobre tal tema, ou se será uma resolução ou alguma outra forma de norma, e as palavras, o texto, a forma como ele é redigido, por questão de costume, por questão de prática da OIT,
acontece por meio de consenso. Então, as partes não chegam a votar se tal palavra vai para o texto ou se o título da norma será esse ou aquele. Tentam sempre encontrar um consenso. Mas nesse ano, em relação à existência de uma convenção sobre plataforma digital, aconteceu algo muito raro, que há muitos anos não acontecia, que é o fato de ser ou não uma convenção foi colocado em disputa por voto. Algo que não é prática, né, das conferências. Então mostra o quão polarizado e o quão caro isso é para os representantes do mercado, né? Não, certamente, João. O grande debate e a grande disputa que se dá é quanto à natureza jurídica desse documento, né? Porque se ele adquire a formatação de uma declaração ou recomendação, ele não obriga os países. Ele apenas, olha, nós achamos muito bom que os países adotem essas políticas do seu plano interno. Quando se transforma numa convenção, a OIT passa a ter a possibilidade, em caso, evidentemente, de ratificação pelo país, a OIT passa a ter condições de fiscalizar o cumprimento e exigir medidas do país. Por isso, a disputa desde a natureza jurídica dessa manifestação, desse texto, é fundamental, porque se ela vira convenção, ela pode ser fiscalizada e pode influenciar diretamente nas políticas públicas por conta dessa vinculação e essa obrigação internacional que os países se comprometem. Agora, se é uma declaração ou uma resolução, ela não tem características de ratificação, ou seja, de incorporação ao ordenamento jurídico. Logo, os países podem ou não se comprometer com o projeto ou a política ali apresentada, e a questão das tecnologias, né, é fundamental, porque é um movimento que envolve as big techs, as grandes donas do planeta Terra, no que diz respeito à riqueza mais importante, que são os dados das pessoas, e que é o uso das tecnologias para a movimentação de riquezas, e isso passa a ser um elemento estratégico na geopolítica mundial, né? Você está ouvindo Assunto do Trabalhador, hoje sobre referente à OIT e a vida do trabalhador. Olha que interessante, Sandro. Semana passada estava gravando um programa para o Sindicato dos Professores, lá uma entrevista com a professora Andréia, lá que é presidente do Sindicato dos Professores de Palmas, e nós comentávamos sobre a nova redação da NR1, que é para começar a viger em 2026. E toda esse nosso debate aqui é importante destacar o trabalhador. Então, atenção, trabalhador. Olha só, uma norma internacional que influenciou a nova vigência, a nova redação da NR1, que tem sim, considerando o mapeamento de riscos psicossociais, que vai considerar o assédio moral, assédio sexual, e como é que a necessidade de mapear esse ambiente de trabalho. Estava eu aqui pesquisando, inclusive, na inteligência artificial, né, que temos muitas vezes que nos socorrer, e hoje é uma ferramenta que precisamos usar, precisamos discutir ela e regulamentar, é óbvio, né? E daí, inclusive, olha só, falando em NR1, em 2023, nós tivemos, e daí considerando a questão da saúde mental, no INSS, João, nós tivemos em 2023 288 mil afastamentos por saúde mental. 2024 pulou para 772 mil afastamentos pelo INSS. Nós falávamos anteriormente aqui dos bancários. Os bancários têm um levantamento em 2024 que a Caixa, 74% dos B91, que é referente à questão do auxílio-doença acidentário, foram decorrentes de doenças mentais, né? Então, é extrema necessidade essa discussão e essa questão da NR1, deixando claro que os empregadores, tanto no que se refere à rede privada, ou seja, o trabalhador CLT, quanto também os municípios, os estados e a própria União, vão ter que mapear o ambiente de trabalho e discutir realmente essa questão da saúde mental, que já tomou frente à questão dos afastamentos
tanto pelo INSS, com certeza também pelos regimes próprios, João. Doutor Sandro, falando em plataformas, né, e nós temos visto muita discussão dentro do Supremo Tribunal Federal quanto a essas decisões que afetam diretamente os direitos trabalhistas. Como que a OIT pode servir assim como parâmetro para essas decisões e também adentrando um pouquinho nessa discussão das plataformas, como é que influencia diretamente na vida do trabalhador? Lembrando, como tu destacando bem exatamente para o trabalhador que naquela situação é 1.600.000 trabalhadores, mais ou menos esse dado, e impacta diretamente na vida de todos os trabalhadores, porque se o trabalhador não está contribuindo para a Previdência, ele vai ter impacto. Destacando que ele vai ter impacto que se ele sofrer um acidente de trabalho, ele vai usar o SUS. Né? Vai impactar também na Previdência. Então está dentro do guarda-chuva de toda a assistência que se tem, né? O sistema SUS. E se aquele trabalhador que não está contribuindo, como é que fica para a questão do afastamento de uma eventual pensão por morte? Então nós temos que discutir isso e adequadamente, sendo que o que está acontecendo hoje na Previdência Social é que nós temos mais trabalhadores, mas menos trabalhadores que estão formalmente contribuindo para a Previdência Social. Então, aquele trabalhador que não está contribuindo para a Previdência Social vai impactar lá também futuramente. Porque os que estão se aposentando hoje dependem de quem está contribuindo. Não, veja, o sistema de seguridade social depende do mercado formal de trabalho. Há uma íntima relação nesse contrato intergeracional. Os que trabalharam ontem sustentam as aposentadorias de hoje. Os que trabalham hoje sustentarão aqueles que vierem ser aposentados. Então você tem esse pacto intergeracional que depende de um mercado de trabalho formal, que pode ser empregado, que pode ser autônomo, mas que as pessoas estejam filiadas e contribuindo para esse sistema. O que a gente tem visto com o trabalho plataformizado é que essas pessoas ganham tão mal e tão pouco que elas utilizam toda a renda disponível para sobreviver, para o consumo, para abastecer a sua vida e a vida dos seus, né, da sua família. Então, as pessoas não estão com disposição financeira para isso. Ocorre que, aí sim, depende de uma atuação governamental no sentido de embutir este custo nos produtos, serviços ou alimentos que são intermediados, né? Para que as empresas tenham essa responsabilidade de reter uma cota à parte para o pagamento da Seguridade Social. Porque esse trabalhador que executa suas tarefas sem cobertura, ele vai sair caríssimo depois, porque ele será, por exemplo, em caso de um acidente, atendido pelo SUS. Se for um acidente de moto grave, ele terá um custo alto para todo o Sistema Único de Saúde, para todos aqueles que bancam os impostos, sendo que esse trabalhador não contribuiu com nada. É culpa dele? Não. É culpa de um sistema de exploração de trabalho que não corresponsabiliza as plataformas no sentido de participarem do financiamento da Seguridade Social. Precisa ser valor alto? Não. Tem vários exemplos. O trabalho no porto, o trabalho dos avulsos, do qual você retém uma parcela proporcional ao tempo de horas trabalhadas e que vai colocar esse trabalhador numa situação de proteção, no guarda-chuva da proteção da Seguridade Social. E com isso, só com isso, nós teremos condições de garantir proteção em caso de invalidez ou em caso de acidente e, no futuro, garantir uma aposentadoria digna para essas pessoas. Senão, esses trabalhadores passarão a vida toda desempenhando tarefas, sendo que no momento em que eles podem usufruir do tempo de aposentadoria, eles não terão contribuição, serão pessoas que vão trabalhar pelo resto das suas vidas. É isso que o Brasil quer? É isso que nós queremos como futuro de sociedade? Nós devemos refletir sobre isso e cobrar
dos nossos representantes no parlamento ou no executivo, para que a gente construa uma sociedade com base no trabalho, mas com base no trabalho digno, com proteção social, com proteção de seguridade, para que as pessoas, no tempo da sua inatividade, seja por um acidente ou por idade, por conta da aposentadoria, tenham esse pacto societal garantido com uma renda mínima para que as pessoas não tenham que trabalhar até o fim dos seus dias. Excelente, doutor Sandro. Inclusive já me respondeu aqui a próxima pergunta, que era olhando para o futuro, né? Já muito bem respondida, doutor João. Sandro, você acha que, bom, hoje nós vivemos um momento difícil, para dizer o mínimo, do direito do trabalho do Brasil. Nós temos um parlamento que não é necessariamente favorável ao crescimento de direitos trabalhistas. Nós temos uma Suprema Corte atualmente também com a maioria de ministros bastante reticente em relação à aplicação de alguns direitos. A gente pode trazer à tona aí a questão da pejotização, né, que também é um problema grave que tem nos assolado. Mas em relação ao trabalho em plataforma, diante desse cenário que é muito difícil imaginar num curto prazo a criação de uma legislação própria, favorável e protetiva aos trabalhadores de plataforma do Brasil, em que a Suprema Corte tem sido também julgado, a maior parte dos casos, desfavorável em relação aos trabalhadores de plataforma, quando se discute vínculo, quando se discute algum tipo de proteção em relação à plataforma. Você acha que a OIT pode ser um fio condutor para a criação desses direitos ou para a efetivação desses direitos por meio da aplicação disso nos tribunais? Veja, João, atualmente nós não temos uma convenção da OIT sobre plataformas. Ela começou o debate nessa conferência que você teve presente em 25. Pode ser que a gente tenha algo concreto em 26 ou, no máximo, até 27. Trata-se de um dilema que todos os países terão que enfrentar. Essa forma de exploração do trabalho humano é uma característica em todos os países, especialmente nos grandes centros urbanos. Como já disse, o transporte de pessoas e de alimentos é feito por trabalhadores mediados por plataformas. Isso significa que eles deverão ter uma relação de emprego subordinada clássica na CLT? Ela não tem uma resposta única ainda. Nós temos vários debates do ponto de vista teórico e acadêmico, no sentido de que, sim, se esse sujeito estiver sob a égide de uma subordinação algorítmica, né? O que esse palavrão quer dizer? Que esses trabalhadores estão sujeitos a um controle do empregador e, portanto, submetidos a esse controle, devem ter como contrapartida o reconhecimento da sua condição de empregado. Ou não, eles são parasubordinados, ou seja, quase empregados, e devem ter um tratamento intermediário. Isso vai depender muito de qual será o parâmetro a ser adotado no Supremo, que antecipou esse debate e acaba tendo uma influência sobre o parlamento naquilo que vier entendido. Foi dessa forma que ocorreu com a reforma trabalhista no Brasil. A própria Suprema Corte antecipou as decisões que foram fontes de inspiração para diversos temas que foram alterados na reforma, mas o trabalho em plataformas precisa ser enfrentado e debatido. É claro que no caso do parlamento brasileiro nós temos uma enorme dificuldade, porque o parlamento não está com disposição para debater assuntos sociais e nem regulamentar, estabelecendo onerosidade para o Estado ou para os empregadores. Você, no máximo, pode ter alguma regulamentação que dê conta de cuidar de meio ambiente laboral, de algum seguro, que foi aquilo que o Bolsonaro tentou de alguma forma, o governo Bolsonaro tentou de alguma forma muito precária regulamentar, mas cabe então a esse governo, que se diz amigo dos trabalhadores, fundamentalmente promover políticas públicas de enfrentamento. Parece que, inclusive, o próximo ministro, o ministro Boulos, né, que foi recentemente nomeado, terá a missão de fazer esse debate na sociedade, né? Qual é o estilo ou forma de trabalho que a gente pretende ter em sociedade? Das pessoas que trabalham
carregando os outros no transporte urbano ou carregando a nossa comida, nós queremos que essas pessoas estejam albergadas ou não numa perspectiva de trabalho digno com uma pleiade, um conjunto de direitos mínimos de proteção a essas pessoas para que elas não fiquem desprotegidas no momento em que se acidentam ou no tempo final das suas carreiras para se aposentar. A questão do reconhecimento do vínculo de emprego vai ser um debate que eu creio muito árduo no Congresso Nacional, mas particularmente no Supremo Tribunal Federal, e não vejo com muitas expectativas. O que cabe, na verdade, era o governo federal promover um debate cada vez mais aprofundado com os próprios trabalhadores para entender efetivamente o que eles querem, né? O que eu sinto é um déficit de representação sindical desses trabalhadores e um déficit de legitimação do próprio governo federal em estabelecer um debate mais acurado, no sentido de apurar um pouco mais os desejos e os interesses desses trabalhadores. Então, estamos aqui nós, de um lado da trincheira, tentando defender os trabalhadores, mas pode ser que eles estejam, e convenhamos, até com pautas mais modestas, né? No sentido de reconhecimento de alguns direitos básicos e essenciais, mas que não podem estar desconectados de um projeto maior de sociedade, que é a proteção daqueles que vivem do trabalho, né? Sem dúvida. Eu acho interessante pontuar, eu concordo integralmente com o que você disse, mas agora também na OIT, eu participei de alguns eventos organizados pelos trabalhadores ou pelas empresas do Brasil, pela FENABAN, mas um evento especificamente organizado pelo governo do Brasil no OIT contou com a presença de vários ministros, dentre eles o ministro Sérgio Pinto Martins. E o ministro Sérgio Pinto Martins, ao contrário do que todo mundo vinha discutindo, que é a necessidade de regulamentação, a necessidade de criação de políticas públicas, de novas normas, de legislação própria, o ministro Sérgio Pinto Martins fez uma fala muito muito simples, mas bem interessante, que eu não sei se eu concordo integralmente, mas que pelo menos traz alguns pontos para reflexão. E o ministro Sérgio foi muito enfático, ele falou, olha gente, o que vocês estão falando de necessidade de criação de uma nova norma não é necessário. A CLT já diz exatamente quem é empregado e quem não é empregado. Ou seja, essa análise vai acontecer no caso concreto. Só que a única coisa que a gente tem que deixar claro é, quem decide isso é a Justiça do Trabalho. Quem decide isso não pode ser o Justiça Civil, não pode ser o STF, não pode ser mais alguém. Quem tem a competência para falar que o trabalhador se existe subordinação, se existe vínculo, se existe hierarquia, se existe habitualidade, tem que ser a Justiça do Trabalho. Então, claro, certamente eu tenho muitas ressalvas à fala do ministro Sérgio Martins, mas o mínimo é interessante afirmar que, com base na nossa própria legislação consolidada, ela já seria suficiente para deixar muito claro, né, que alguém que trabalha vários dias por semana, recebendo ordens de um algoritmo ou de uma plataforma, já teria todos os elementos para ser indicado como um empregado e ter todos os bônus e todos os ônus que diz respeito a esse enquadramento jurídico. João, eu acho que o trabalhador da plataforma é um intermitente, né? Tem regulamentação própria dentro da CLT. Poderíamos até colocá-lo na condição de avulso. Eu acho que tem várias hipóteses jurídicas que enquadrariam para esse trabalhador. Agora, há um déficit de compreensão dos próprios trabalhadores se eles querem ou não serem empregados, né? E parece que ser CLT está proibido de ter mais de um vínculo. Não está, né? Ele pode ter mais de um vínculo de emprego com contratos de trabalho precários, que é o que a CLT autoriza e permite no contexto pós-reforma. Agora, é um estágio de debate que não está dado. Então, a construção de um consenso mínimo entre os trabalhadores de qual seria a regulação jurídica, me parece seja o grande desafio e o papel do governo de induzir esse debate. Porque a partir dele você constrói um consenso na compreensão de quais na sua consciência da sua titularização de direitos, para que esse comentário que o ministro fez, na verdade, é secundário, né? Porque eu preciso ter uma rede de proteção regulamentadora. Eu não posso também ficar decidindo caso a caso. Sim. Senão é uma insegurança jurídica para a empresa e uma insegurança jurídica para os trabalhadores. Nós precisamos ter uma definição categorizada de quem é e de quem não é empregado. E eu acho que tudo isso é possível dentro do contexto da CLT. Dizer, não, vocês querem só CLT. Não, a CLT oferta um cartel de possibilidades de contratos precários.
O intermitente é um deles. O sujeito é avulso, o sujeito é autônomo de verdade? Não sei. Eu acho que cabe ao Estado executivo elaborar políticas públicas e ao Estado legislativo enfrentar o problema e não deixar as pessoas naturalizando o sujeito entregando comida de bicicleta com jornadas de 10, 12, 14. Isso não está certo. Se nós somos uma sociedade justa, fraterna e solidária, nós precisamos construir postos de trabalho que reflitam esse projeto nacional. Agora, as condições para isso devem ser de consciência dos trabalhadores, em primeiro lugar, de a vontade política do Poder Executivo em construir uma plataforma que dê conta de ter uma regulamentação a esses trabalhadores e do Legislativo de legislar sobre o tema. Não dá para esperar só o que vem da OIT, né? Nós estamos falando da OIT. A OIT vai ter o papel dela e o seu processo deliberativo, que leva o tempo dela. As pessoas estão nas ruas, estão transportando, estão trabalhando. Nós precisamos urgentemente regulamentar isso. Não deixar que empresas explorem a mão de obra, não paguem impostos, não contribuam para o desenvolvimento do país e só devolvam aos trabalhadores acidentados, mutilados, com custo para a seguridade e para todo mundo que paga imposto. Então, alertar para esses problemas, ter a consciência de classe dos trabalhadores, o Estado assumir o seu papel de encampar esse tema e o Legislativo ter sensibilidade para legislar é fundamental. E o Judiciário será a consequência disso tudo, né? É claro que a defesa da competência, estou de acordo, estamos todos de acordo, mas a defesa da competência não pode colocar em risco toda a regulamentação necessária nesse tema. Sem dúvida, sem dúvida. E também entendo que o movimento social organizado também tem que abraçar essa pauta, né? Certamente. Tão cara aos trabalhadores. Certamente. Obrigado, doutor Sandro, pela presença aqui mais uma vez, pelas reflexões tão importantes. Não, obrigado, Ronilson, pela oportunidade. Obrigado, Sandro, mais uma vez, pelos ricos ensinamentos. Foi uma conversa muito inspiradora. E seguimos, sempre na luta. Então, você ouviu mais um episódio do Assunto Trabalhador. Até breve e até o próximo programa.